Fala galera, estou fazendo um vídeo diferente hoje. Vou falar um pouco sobre como é que foi minha trajetória até a primeira prova, até a minha primeira OBF, né, que me deu a oportunidade de fazer a seletiva no ano de 2016 para 2017. E também sobre como é que foi a minha preparação nesse período de seletiva até a prova da fase final. Bom, a prova da OBF eu comecei a estudar mais ou menos em março do meu primeiro ano, que foi o ano que eu garanti minha vaga para a seletiva. E basicamente eu comecei fazendo questões de livros que eu tinha acesso mesmo, livros quaisquer, que não eram os melhores para se usar. E quando chegou mais ou menos a metade do ano, nas férias do meio do ano, eu comprei o Tópicos da Física, o volume 1, e realmente comecei a ter um estudo mais sério para a prova da UBF. Bom, basicamente eu peguei esse Tópicos 1, né, e resolvi toda a parte de mecânica, mais ou menos até um pouco depois da segunda prova e um pouco antes da terceira prova, né, que é a prova que realmente importa. E, bom, eu já tinha essa base em mecânica e eu resolvi então pegar o Tópicos 2, que também cobria assuntos da prova da UBF, e acabei fazendo os dois primeiros capítulos e eu estava mais ou menos no terceiro quando chegou a prova. Claro que, com esse conhecimento que eu tinha, era possível de se ganhar assim uma medalha boa na Olimpíada, mas eu também acho necessário ver alguns tópicos que não tinha no Tópicos da Física, que também seriam importantes, como a parte de envolvimento harmônico simples e um pouco de ótica geométrica. Então eu pedi ajuda a alguns amigos meus, os professores, e eu vi esses tópicos de uma forma bem leve, decorando algumas fórmulas, só mesmo pelo propósito de fazer a prova. Bom, basicamente foi isso, foi esses materiais que eu utilizei na minha preparação para a prova da OBF. Porém, claro, eu tive muita sorte naquele ano a OBF estar um pouco mais fácil do que está agora. Então, por mesmo não sabendo alguns assuntos muito a fundo, como MHS e termologia, né, eu ainda consegui ir bem na prova e garantir a medalha de ouro. Eu recomendo para você estar se preparando agora, para chegar na prova da OBF já com o Tópicos 1 feito e o Tópicos 2 praticamente concluído, além de ter algumas noções da parte inicial de lei de Coulomb, isso se você estiver no primeiro ano, claro. Se você estiver no nono ano, acredito que o Tópicos 1 e parte do Tópicos 2 seja mais do que suficiente para sair bem na prova. Assim, tem outros livros muito bons também que vocês podem estar usando, como Física Clássica, mas não utilizei esses materiais em nenhum momento da minha preparação. Basicamente usei o Tópicos mesmo, então por isso que esse foi o único livro que eu estou recomendando aqui e falando mais ou menos quais foram as partes deles que eu utilizei. Bom, basicamente esse foi o meu primeiro ano, deu certo, eu passei para a seletiva. E aí começou um estudo um pouco diferente. Assim, nas férias eu ainda mantive o estudo com tópicos, porém quando eu cheguei em Fortaleza, minha preparação ela tomou um rumo um pouco diferente, né? Eu já comecei a fazer alguns materiais de universitário, enquanto ainda continuava alguns assuntos no tópicos. De início, aqui o pessoal tem muita cultura de pegar o Irodov e o Mori, né? Aquele livro vermelho. Bom, acredito que eu perdi muito tempo nessa dúvida de qual livro eu vou utilizar. Não sabia se eu começava pelo Irodov, depois pegava o Mori, ou se eu começava pelo Mori, que era um pouco mais didático. Enfim, basicamente isso é uma perda de tempo, certo? Eu não recomendo vocês ficarem pensando muito em qual livro vocês vão utilizar. Basicamente, pegue um e comece a fazer. Eu decidi pegar o Irodov e eu comecei pelos capítulos 1.1, a partir do problema 1.21, 1.20, é quando começa a usar o cálculo. E assim, foi um início um pouco doloroso, porque a gente não está acostumado dessa mudança entre a UBF e a seletiva, mas com os meses eu fui começando a me acostumar e a progredir normalmente nesse assunto de nível mais universitário. Bom, tudo bem, aí você pegou o Irodov, mas como é que você vai começar por ele, né? Já que essa transição é tão difícil. Bom, eu recomendo você começar realmente pelo capítulo 1, certo? Os subcapítulos 1.1, 1.2 e 1.3, que vai estar falando daquilo que você já tem muita familiaridade, que é cinemática, dinâmica, a parte de energia também. Não recomendo muito já pegar momento angular, que é a parte final, mas se já tiver um pouco de familiaridade, acho tudo bem. Mas acredito que pegando 1.1, 1.2 e 1.3 nesse início, vai te dar uma base muito boa para já começar a pegar capítulos de termodinâmica, que seria os 2.1 e 2.2, exceto a parte que inclui gases de Van der Waals, que são geralmente os 5 últimos problemas do capítulo. Bom, basicamente esse foi o meu primeiro semestre, eu dei conta desses capítulos, claro que não todos os problemas, mas uma grande parte deles. E ao mesmo tempo que eu estava também fazendo tópicos 3. Como eu disse, eu só tinha feito tópicos 1 e 2, o 2 nem completo estava ainda, mas como ia cair elétrica na prova da seletiva, eu já comecei a pegar o tópicos no início desse primeiro semestre, o tópicos 3, para ter uma base em elétrica.
Então, já um pouco mais perto da prova, da primeira prova seletiva, eu comecei a ter umas aulas mais avançadas de elétrica, o que me fez fazer problemas diversos de vários livros, então acabou que não teve uma linha muito bem definida de como foi meu estudo da parte de eletromagnetismo, mas basicamente foi problemas estilo Irodov, então vocês poderiam estar fazendo Irodov também nesse período antes da primeira prova. Já no meu segundo semestre, eu dei continuidade aos estudos que eu estava fazendo no primeiro, porém adicionei os capítulos 1.4 e 1.5 do Irodov, que é a parte dinâmica da rotação e de gravitação. Então, dei uma estudada mais aprofundada nisso daí, usei um pouco do Morin também, mas a parte principal foi pelo Irodov. Também estudei ótica ondulatória nessa primeira prova, eu usei o Resnick, volume 2. Foi muito interessante porque eu tive realmente a abordagem mais teórica do assunto, porém problemas, eu fui pegando materiais muito diversos, eu tinha algumas listas da escola, então eu tive uma grande gama de problemas, porém não peguei de um livro em específico. Ainda para a primeira prova eu estudei um pouco de oscilação, eu peguei o Morin Vermelho capítulo 4, que estudou uma base muito boa e tem problemas bem interessantes. Bom, eu diria que a minha primeira fase não foi muito boa, faltou muitos conteúdos ainda para mim, principalmente na parte de eletromagnetismo, então foi que eu basicamente foquei nesse período da primeira prova para a segunda. Eu usei os capítulos 3.1 e 3.2, que é a parte já bem de elétrica mesmo, e eu peguei um pouco da parte de magnetismo no Griffiths. Eu li a teoria no Griffiths e resolvi alguns problemas no próprio Irodov. Bom, e assim eu consegui fazer a segunda prova bem melhor, me senti muito confiante na segunda prova, foi bem melhor do que a minha primeira, bem melhor. E como eu tinha tido um desempenho bom na prova da UBF, já que eu estava estudando assuntos do tópicos 2, uma parte de ótica geométrica, que eu não tinha dado um foco muito grande no meu primeiro ano, eu acabei indo muito bem, eu estava com a ideia da OBF ainda na cabeça, né? Por isso que eu recomendo muito também que perto da OBF, mais ou menos 1 ou 2 meses antes, vocês voltem para pegar um pouco do tópicos, que dá uma lembrada bem legal no estudo de problema de OBF. E bom, basicamente isso. Para a fase final, eu já larguei 100% do tópicos, eu fiquei 100% focado nos materiais de seletiva, então basicamente eu utilizei o Irodov, o Morin Vermelho um pouco mais, e o Griffiths também para ver um pouco de teoria de eletromagnetismo. Do Irodov, eu peguei os subcapítulos 1.6, 1.7 e 1.8, fiz mesmo 1.6 e 1.8, que é a parte de hidrodinâmica e de relatividade, exceto, assim, eu fiz mais ou menos metade do capítulo de hidrodinâmica, em torno de uns 12, 13 problemas, e a parte de relatividade eu fiz grande parte, eu fiz quase o capítulo todo do Irodov. Já o 1.7 eu peguei só a base mesmo, peguei alguns problemas para ter uma ideia de deformação de corpo rígido, então não considero que eu estudei realmente corpo rígido, foi só uma introdução ao assunto. Do capítulo 2 eu vi os tópicos 2.3 e 2.5. 2.3 ele fala um pouco da distribuição de Maxwell-Boltzmann, é muito importante você ver para essa fase final que pode cair um problema desse tipo. E o 2.5 que já fala um pouco mais de capilaridade, e é mais importante nessa parte final, principalmente se der certo a IFO, porque é um assunto que tem tido muita recorrência em provas, então é bom estudar principalmente nesse período. É isso. No capítulo 3 eu dei segmento, né, fiz o 3.3 e 3.4, e continuei fazendo 3.5 também, que era a parte de magnetismo. Então basicamente eu vi eletrostática na matéria e um pouco de resistores. Na parte de oscilações eu já aprofundei um pouco mais com oscilações de corpos rígidos, né, que por sorte caiu na prova da fase final, então foi o 4.1 do Irodov. Eu também dei uma focada maior em moderna, que eu peguei o capítulo 5.7, que fala da radiação de corpo negro. Ainda em moderna vale a pena pegar o 6.2, mas uma olhada bem leve, na parte mais de princípio da incerteza e equação de Schrödinger. E também o 6.5 de radioatividade, não chegou a cair, mas já caiu anos passados. É um assunto que é bem tranquilo de ver quando você realmente dedica um pouco de tempo a ele. Foi mais ou menos uns 3 dias vendo. Deu para pegar uma boa ideia, me senti muito seguro se essa é uma questão na fase final. Então recomendo bastante. Bom, quanto à teoria, eu continuei usando o Griffiths na parte do eletromagnetismo e o Morin na parte de mecânica quando for necessário. Eu também utilizei bastante para a parte de moderna, o Tibler de moderna, né, que é um livro muito bom, eu recomendo bastante ele. Ele tem algumas passagens que não deduz muito, mas se você quiser pegar uma ideia inicial, mas não tão superficial assim de moderna, é um livro muito bom para estar pegando aí. Bom pessoal, foi isso, foi com esse material que eu fiz a prova da fase final.
Claro que eu não estava completamente preparado para essa prova, acredito que ninguém nunca está preparado. Faltava conteúdos, eu não estava seguro em alguns outros, principalmente magnitude da matéria, eu não tinha nem ideia de como resolver o problema se caísse na prova. Mas é basicamente isso, na seletiva e nas internacionais você nunca está preparado realmente para a prova, você sempre, falta aquilo, poderia ter estudado aquilo um pouco mais. Só que é assim, né? A gente nunca tá pronto, a gente sempre acha que pode melhorar. Então fiquem tranquilos que, mesmo que você não consiga fazer aquilo que eu fiz, não significa que vocês não vão conseguir passar, certo? E nem se vocês conseguirem fazer mais do que eu, significa que vocês vão passar. É uma coisa que depende do dia, depende do momento. Mas se vocês conseguirem seguir um pouco essa linha, que eu utilizei e gostei bastante, eu acho que vocês vão gostar dessa passagem pela seletiva de Física. Bom galera, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo para valorizar o trabalho. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, alguma sugestão também. Eu estou aberto, eu respondo o mais rápido possível. E é isso aí. Valeu galera, até a próxima.